Semana passada, retrasada, falamos de apóstolos e profetas. E hoje nós vamos falar evangelistas, pastores e mestres. Vou começar com o evangelista. Vamos primeiro ler o texto que a gente está se baseando, Efésios capítulo 4. Ele mesmo concedeu, vamos todos juntos, os três já. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e estatura da plenitude de Cristo. Bom, irmãos, fala para o teu irmão assim: se você for bruto, Jesus vai parecer bruto. Se você for carinhoso, Jesus vai parecer carinhoso. Se você for sábio, Jesus vai parecer sábio. Porque nós somos o corpo de Cristo. Porque nós que expressamos Jesus. Por isso que tem muita gente que tem uma má impressão de Cristo, da obra, do cristianismo, porque simplesmente os 5 ministérios, que na verdade é a pessoa de Cristo. Nós lemos semana passada vários textos que mostram Jesus com 5 ministérios. Ele tinha em plenitude os 5 ministérios. Quando os 5 ministérios se apresentam, Jesus em pessoa está se apresentando. Então, para o termo assim, se Jesus não está apresentando na tua vida, está faltando um desses 5 ministérios na tua vida. Um desses ministérios é o que você tem, que todo cristão tem em preponderância. Um desses 5. Mas, pela instrumentalidade do corpo, por causa do meu irmão, que é evangelista, eu me torno também alguém voltado para o evangelismo. E assim por diante. Então, se Cristo não está se expressando através da tua vida, da minha vida, é porque nós estamos alheios aos 5 ministérios. Amém? Bom, irmãos, em resumo, em relação aos evangelistas, o evangelista, em resumo, é responsável por levar o evangelho, as boas novas. Prega o evangelho para o seu irmão aí do lado aí. Olha lá. Pega o irmão aí do lado e prega o evangelho. Pastor, não sei nem por onde começar. Não é para você fazer um tratado de teologia em relação, é para você pregar o evangelho. Basicamente é isso. O homem é pecador, merece com isso a morte e o inferno. Jesus teve misericórdia mandando o seu filho. Quem aceita esse oferecimento é salvo. Você aceita? É isso aí. Lógico que o processo é mais complicado, porque a pessoa precisa aceitar que é pecadora. A pessoa fala, não, eu faço uns negocinhos lá, tomo uns negocinhos lá, mas isso não é muita coisa, então. A pessoa que pensa assim é porque não reconhece. Enquanto não reconhecer, irmão, fala para o irmão assim, a misericórdia, ela só pega em quem se reconhece que é miserável. Enquanto você olha todo mundo de cima para baixo, tem gente que tem a coragem de olhar para Deus de cima para baixo, né? Então, há que haver uma humildade mesmo, dizer assim, tá bom, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. E o evangelista, ele tem uma facilidade de passar essa ideia, as pessoas entendem quando o evangelista fala. E ele não só evangeliza, mas ele consegue influenciar todo mundo para que faça como ele. Então, a primeira coisa que você precisa saber, sempre nos 5 ministérios, o Senhor Jesus é o exemplo. Quer ser um bom evangelista? Presta atenção em Jesus. Porque Ele é o evangelista. Então, todos os ministérios estão em plenitude em Cristo. Quer ser evangelista?
Você quer aplicar o teu dom de evangelismo? Imita Jesus. Quer aplicar o teu dom de apóstolo? Imita Jesus, e assim por diante. Olha o que a palavra diz em Lucas 4, 43 e 44. Está lá? Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho. Quem está dizendo isso daqui? Jesus. O evangelho do reino de Deus, também às outras cidades, pois para isso que eu fui enviado, e pregava nas sinagogas de Judeia. Então, o que é um pregador do evangelho? O que é um evangelista? É alguém que anuncia o reino de Deus. Diz assim, essa música que tocou tem tudo a ver. O reino de Deus está vindo. Aí vem um toca chofar e diz assim, o reino de Deus está vindo. Quando o rei chegava numa cidade, quando ele entrava numa cidade, as trombetas tocavam e anunciando a volta do rei. Nós estamos dizendo, o reino está vindo. E tem participantes do rei aqui, e que lutam pelo reino, e que vão ser agregados ao exército celeste. Então vai ter uma hora que nós vamos nos juntar ao exército de anjos, e vamos completar um só exército, e com esse exército nós governaremos, irmão. Isso está em Apocalipse, está na palavra de Deus. E Jesus veio fazer. Eu estou aqui anunciando o reino. Mas será que você é mesmo? Então peraí. Alguém faz isso que eu faço? Espera aqui, eu vou andar na água. Eu vou ressuscitar mortos. Então ele fez, dos milagres que ele fez, não é para a gente ficar, ai, milagre, e correndo atrás de milagre. Não, Jesus fez milagre para mostrar que ele é aquele que restauraria o reino de Deus aqui na terra. Reino esse perdido lá no Éden por Adão, por querer ter uma vida autônoma. Então Jesus ele vem para dizer assim, é chegado, vamos lá, em nome de Jesus, é chegado o reino de Deus. Então, se você, na hora que eu falei isso aqui, é chegado o reino de Deus, você sentiu um tremor, então provavelmente eu vou ser um evangelista. Não é tremor, é uma vontade de agora sair correndo e anunciar isso para todo mundo. Sim, quem sentiu isso, provavelmente é um evangelista. Porque ele quer anunciar a chegada do reino de Deus e ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Amém? Todos nós temos a incumbência de evangelizar, mas o evangelista, ele tem essa incumbência específica. As palavras do evangelista são palavras poderosas. Em geral, o ministério do evangelista é acompanhado de sinais e maravilhas. Por quê? Porque ele precisa da credibilidade. Ele chega numa casa, ele vai pregar o evangelho para uma casa, ele ora pela cura e as pessoas são curadas. Ele expulsa demônios, os demônios vão embora. Por quê? Porque aquela família precisa acreditar. Porque tem tanta gente falando tanta coisa, tantas vozes aí. Então o evangelista é aquele que chega, ele não é pirotécnico, não é teatro, não é ator de teatro. Né? Aliás, eu desconfio muito evangelista verdadeiro, ele chega, ele prega o evangelho, aquilo alcança o coração das pessoas, ele ora, pessoas são curadas, as pessoas falam assim, uau, a palavra dele é fiel. As obras dele confirmam as palavras desse homem, dessa mulher. Então, olha isso, 1 Coríntios 1, 21, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Fala para o teu irmão assim, todo evangelista é meio malucão, ele prega, ele não está nem aí, ele fala, em tempo e fora de tempo. Ele não perde tempo com bobagem, ele vai lá e ora e prega. E ele fala de Jesus, ele fala sem saber que se você morrer agora, para onde você vai? Para onde você vai? Eu não sei, só Deus sabe. Não, eu sei para onde você vai. Responde para mim, assim, eu não sei, então você vai para o inferno. O evangelista não tem medo de falar que uma pessoa vai para o inferno, só que ele sabe falar. O evangelista está falando para você que você vai para o inferno, você está dando risada, você está achando mal, sentindo uma coisa no coração forte. E aí aquilo traz um temor e a pessoa entende. O evangelista ele é assim, ele convence de uma forma clara.
Então essa é uma ordem dada para toda a igreja, mas tem aqueles que são os feras. Esses feras, eles influenciam os amigos, a rede, a célula, o grupo de liderança. Olha o que ele diz aqui, o Senhor Jesus, em Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os evangelistas são aqueles que vão na linha de frente da igreja. Eu não estou dizendo, quando eu falo linha de frente, eu não estou falando de liderança, estou falando de linha de frente dos que trabalham. Os evangelistas são aqueles que vão, eles viajam, eles visitam, eles têm ânimo físico para isso. Você não pode falar que tem uma pessoa enferma que está lá, um evangelista. Você não pode falar que tem uma pessoa que está com depressão, que o evangelista está lá. Ele não tem preguiça. Ele pede, na verdade, para fazer a obra. Ele implora, deixa eu lá, deixa eu visitar, deixa eu ir. Ele é aquele menino, sabe aquele menino guerreiro com 14, 15 anos que quer ir para a guerra e todo mundo fica segurando o peão, fala assim, não, mano, está muito novo, você nem aguenta levantar uma espada. Não, mas eu já sei, olha aqui como que eu sei lutar. Ele quer ir, é um varão inquietado com vontade de lutar. O evangelista nunca está satisfeito com a igreja. Por isso que precisa tomar muito cuidado. Você que é evangelista, viu, de ficar falando mal da tua igreja. Fala para assim, se você é evangelista, toma cuidado. Que você tem uma tendência muito grande de ficar falando mal da tua igreja. Porque como ele é um insatisfeito, ele fala assim, não está bom. A gente está muito mole. Essa igreja, a gente... O que está acontecendo com essa igreja? A gente não está evangelizando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E a igreja ganhando gente. É na hora que vai apresentar, enche a frente, vai batizar aquele monte de gente, mas para ele é pouco. Para o evangelista, 7 bilhões de pessoas é pouco. Então o evangelista, ele sempre está movimentando, ele sempre está tentando convencer pessoas de ir junto com ele para as paradas, porque ele sabe que ele não vai conseguir tomar conta de todo mundo, então ele vai sempre chamar gente. Vamos comigo. Quem conhece gente assim, fala assim, vamos comigo, vamos lá comigo. Arrasta todo mundo. Aí a pessoa vai junto, assim, meio tipo, de bobeira. Quando chega lá, uma vez, meu irmão, eu entrei numa casa, a família toda começou a cair no chão, mesmo, endemoniada. E as duas pessoas que eu estava junto começaram a ficar... Era 3, na verdade, eram os 3. Os líderes e uma discípula desses líderes. Quando eu olhei assim, tá eu e a pastora Carmen lá em cima dos capirotos, e esses 3 num cantinho assim, apavorados. E aí a minha cara da pastora. Vem. Aí fica com esse aqui, eu fico com esse, assim... E vai saindo, em nome de Jesus. Eita, ela é minha. Sou o quê? O evangelista não tem essa, não tem medo de demônio, não tem nada disso aí não. O que está acontecendo aqui com esse negócio? Ele usa todos os recursos que ele tiver, internet, dinheiro, avião, carro... Ele põe na mão, ele joga na banca tudo que ele tem para pregar o evangelho. Em geral, os evangelistas, dificilmente você vai ver um evangelista rico. Por quê? Porque ele... Aí, pastor, eu pensei que era evangelista, não quero mais ser. Não, quando eu falo assim, rico é o cara que acumula, porque ele não acumula, ele vive, Deus sustenta ele muito bem, mas ele não está nem aí, ele gasta mesmo, ele compra livro, ele dá para as pessoas, ele compra a Bíblia, ele gasta mesmo, ele tira a roupa do corpo para dar para o outro. Evangelista é bicho da hora, é muito da hora conviver com o evangelista. Então, ele sempre tem muita história para contar, porque como ele se mete em confusão, ele está lá no meio da malignidade, do problema, da carência, da miséria, da falta de comida, falta de saúde, né? Conversa com gente rica, prepotente, mas que está com a vida arrebentada. Então, o evangelista, ele sempre tem história para contar. Então, é muito gostoso você sentar com o evangelista, que ele vai falar, teve uma vez, aí esses dias aí eu fui lá no lugar, e papai, é muito bom, é muito bom.
Olha só o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que era chamado de evangelista. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu destino. Está lá, 2 Timóteo 4,5. Desligou tudo? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de quem? Evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Então, o evangelista, ele tem que cumprir. Irmão, se você está sentindo uma dor no teu coração, por ser evangelista, por gostar de anunciar, por gostar de conversar com as pessoas, de anunciar o evangelho, cumpre. Isso é uma ordem apostólica. O apóstolo Paulo está determinando isso. Eventualmente o evangelista sofrerá oposições por causa do caráter conquistador do seu ministério. Porque o evangelista é aquele que toma território. E quando uma pessoa, ele chega e diz assim, é chegado o reino de Deus. Quando ele bate o pé, e aí todo mundo se levanta. Quem já entrou num lugar que está cheio de barata e tal, as baratas saem voando e vai para cima. Então ele movimenta o mundo espiritual. Então, ele vai achar oposição, vão vir contra ele. O evangelista entra no lugar, ele começa a pregar o evangelho, Satanás, ele sente que ele está perdendo, e aí ele vai reagir. Tem muita gente que tem o dom de evangelista e começa a lutar, sem cobertura, sem ajuda dos apóstolos e profetas, sem ajuda dos irmãos, aí ele começa a levar invertida, chega uma hora que o cara fala assim, não dá, não dá. O apóstolo Paulo, ele era cercado de um monte de gente, teve um camarada chamado João Marcos, que você vê o apóstolo Paulo reclamando dele, falando assim, João Marcos me abandonou, porque ele amou mais o presente século. O que ele disse? Dizendo que João Marcos estava na luta, estava na lida, estava na pancadaria, mas ele não aguentou. Porque era tanta pancada, era tanta surra que eles levavam. E eles apanhavam mesmo, irmão. Pensa nos caras que apanhavam. Eu costumo brincar que o apóstolo Paulo ele voltava para Antioquia só para colar os ossos, para dar tempo de colar. Colava os ossos, tal, né? Lá acertava o plano de saúde, tinha plano de saúde, era Jesus. Aí voltava para ali daí de novo. Isso foi até ele ser preso. Teve um acho que Deus falou assim, eu não aguento ver meu filho apanhando tanto assim. Deixou ele ir para... Aí na cadeia ele ficou de boa lá, caiu na real. Aí ele ganhava as pessoas lá, ninguém podia, né? Aí ele pedia os livros, a capa, tal, até que ele foi executado, porque foi pena de morte que ele recebeu por desenvolver o trabalho apostólico de evangelista. Por isso que é importante que todo evangelista seja perseverante. Se você, fala para o teu irmão assim, se você é evangelista, aguenta firme aí, fica firme, fica forte, fica firme. Resiste! Toda igreja precisa ter esse ministério, senão simplesmente a igreja acaba. Aí fica aquele monte de velho, nada contra os velhos, meu irmão, mas fica aquele monte de velho, porque os novos que foram ganhos, vão envelhecendo, não ganha mais ninguém, vai indo. Até aconteceu o que aconteceu na Europa agora, né? Na Europa, lá um monte de igreja fechando, virando boteco. Por quê? Porque os 5 ministérios não foram postos em prática. Faltou o evangelista, faltou um apóstolo, faltou profeta, faltou mestre, né? Não faltou pastor. Só deixaram o pessoal com pastor. Aí lascou. O ministério evangelista é responsável por manter a visão de resgate aos perdidos de toda a igreja. Então, está sobre os ombros do evangelista, sempre está lembrando para os irmãos, a gente precisa pregar o evangelho. Pessoal, vamos lá. Aí a igreja fica animada e vai, e dá resultado, e volta super feliz de ter cumprido aquela missão que é dada a todos, mas que o evangelista é aquele que joga gasolina na fogueira, é aquele que agita, aquele que anima. Todo evangelista sempre está cheio de métodos, cheio de esquema, sempre tem plano. Pastor, eu tenho um projeto aqui. Pastor, eu tenho um projeto. Líder, eu tenho um projeto. Toma cuidado, você pastor, você líder, você que está liderando, para que não
trave o trabalho do evangelista. Deixa a menina trabalhar. A pessoa vai fazer, tem um projeto que nós vamos fazer, um movimento, vamos fazer uma ação social lá em Mauá. Isso aqui, aí tem gente, isso aqui, o pastor, geralmente pastor, fala, vai todo mundo ir lá, fazer o que lá fora? O pastor gosta de aprisco, gosta de cercadinho. Então, em nome de Jesus, você vê um camarada fala assim, vamos fazer isso aqui, mesmo, luta contra você mesmo. Fala assim, vai querido, vai que nós estamos orando e tal, eu vou também, vou lá observar, vou lá estar junto. Mas não trave, não impeça, não desanime o evangelista. A pior coisa que pode acontecer para uma igreja é os ministérios evangelísticos estarem travados. Há um detalhe, o evangelista tem uma tendência, porque ele tem muita ideia, ele tem muito cheio de ideia, ele tem uma tendência a não gostar de líder no cangote dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é aquela pessoa que fica incomodado, você tem uma ideia, aí vem o líder e fala assim, beleza, mas vamos fazer 50% isso aqui. Então, cuidado, porque todo evangelista tem uma tendência à autonomia. Tem muito evangelista aí que, por não conhecer todos os meandros desse ministério, acabam se rebelando, acabam saindo e formando ministério, só que é um ministério que não é apostólico profético. Ele vai ganhar um monte de gente, mas ele vai perder. Não vai conseguir manter, porque o útero dele é um útero infantil. Você entende? Recebe fácil, engravida fácil, mas não segura. E como ele não gosta de ninguém no cangote dele, então ele tem uma tendência a sair fora. Então fala para o teu irmão assim, cuidado, porque todo evangelista só vai ter um ministério evangelista se estiver conectado com os outros 4 ministérios. O evangelista, a mensagem dele tem que ser cristocêntrica. Tomar cuidado para não ficar falando muito dele, viu, evangelista? Ficar contando muito a sua história. Conta a sua história só para ajudar a mensagem do evangelho. Não fica colocando em preeminência a tua história em detrimento da palavra. Prega o evangelho. E fala sobre Jesus. Fala assim, fala assim bem forte. O mundo. Aí na hora que você vai falar o teu nome, tá? Fala, o mundo não precisa das ideias do Hairine. Assim, o mundo precisa mesmo é de Jesus. Então, se você não for Jesus, muito obrigado. Fica com você para você mesmo. Pega você e guarda para você. Viu, evangelista? Então, anuncia Jesus. A mensagem é cristocêntrica. A mensagem do evangelista é sempre para salvação e para fortalecimento dos cristãos. Quando um crente ouve um evangelista pregar, o crente renova a sua entrega. O ímpio, ele aceita Jesus e o crente reforça, se apaixona mais ainda pelo evangelho e por Jesus. Atos 21, 8. O apóstolo Paulo diz assim, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia e entramos na casa de Filipe, o evangelista. É isso mesmo? Que era um dos 7, ficamos com ele. Esse Filipe, ele era de uma turma que depois foram chamados de diáconos. E depois vocês pesquisam, anota aí, põe aí. Atos 6, de 1 a 6. Depois estudem isso em casa. Você vai ver lá, que os apóstolos estavam lá, os 12 estavam lá, trabalhando e tal, e aí eles ficavam lá servindo as mesas, limpando, fazendo o trabalho cristão, manual, beleza, normal. Só que chegou uma hora que eles perceberam que eles seriam muito mais úteis estando ensinando, estão lá dirigindo a igreja, dirigindo ao trabalho.
E aí eles chamam pessoas para ajudar. Entre eles, Filipe. Então ele tinha várias qualidades, Filipe. Então nesse texto aí você vai ver as qualidades. Ele era servo, mas ele era chamado pelo apóstolo Paulo de evangelista. Olha só, você vai ver nesse texto aí que ele era comprometido. Fala assim, todo evangelista é absolutamente comprometido com o evangelho. Para ele não existe nada mais importante na vida, irmão. Ah, pastor, e a família? Então, a família ele envolve no ministério. Ele vai tudo junto, ele envolve a família e os outros. Outra coisa que o evangelista precisa ter, reputação. Ele não pode ser um camarada que é mal falado, injustamente, uma pessoa que as pessoas falam, esse é mó caloteiro, esse aí é mó noia, esse aí é mó não sei o que lá, vira e mexe cai, vira e mexe não sei o que. O evangelista, ele tem que ter reputação, as pessoas tinham que olhar para ele e falar assim, o que ele está falando é sério, ele está pedindo para eu abandonar a minha vida e abraçar Jesus. Então, a pessoa, quando ouve o evangelho, a pessoa fala assim, mas eu conheço ele. Essa pessoa é uma pessoa de reputação. Tem que ser cheio do Espírito Santo. O que é cheio do Espírito Santo? É ser amigo de Deus. Ser amigo, íntimo de Deus. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia. Ela não fala por ela fala para o Espírito. Ela sempre tem uma palavra temperada, uma palavra de Deus para falar, nunca dá ideia. Outra coisa, ter o coração de servo, compaixão, submissão. Então, pessoas que não gostam de servir os seus irmãos, fala para o irmão assim, considere o seu irmão superior a você. Se a Bíblia manda você servir o seu irmão igual a você, imagina quem está em posição de autoridade. Então, se você é aquele tipo de pessoa, quando você é chamado para trabalhar, para servir, para limpar banheiro, para servir mesa, para servir a liderança, os 12 pastorais, para lá, para fazer um bolo, quando você é chamado para servir, meu irmão, encare isso com muita alegria. Quem encara isso com humilhação é uma pessoa que não entendeu nada do Evangelho. Que basicamente o Evangelho é você deixar de ser prepotente e se transformar em servo. Porque foi assim, Jesus abriu mão da sua condição de Senhor do universo. Veio aqui em forma de homem e assumiu a forma de servo. Fala para o irmão assim, se você não gosta de servir, então você não serve. É dura essa palavra, né, irmão? Eita, palavra dura. Mas é isso aí. Evangelista tem caráter. Caráter transformado por Deus. Ah, pastor, eu não gosto de falar muito, não interessa. Ah, eu gosto de falar pra caramba, não interessa. Ah, eu falo groselha, não interessa. Fala pro teu irmão assim, de novo, o mundo não precisa de você. O mundo precisa de Jesus. Se você não gosta de falar, fala para o teu irmão, se você não gosta de falar, problema teu. Ah, eu sou quietinho. Então, problema teu. Continua quietinho, fica legal aí. Agora, quando for para pregar o Evangelho, abre a tua boca. Porque você não tem o direito de não ser Jesus quando você está em nome de Jesus. Eita, essa é uma frase boa para a rede social. Que eu nem lembro como que é a frase, como que é? Anota aí para depois... Está em nome de Jesus. Você não tem direito de não ser Jesus quando você está em nome de Jesus. Você está em nome de Jesus, então acabou. Acabou o meu jeito, minha síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Problema seu. Está em nome de Jesus, você vai falar. E você vai falar o quê? O Evangelho. Ah, mas eu tenho vergonha. Não interessa. Fala. Ah, mas vão tudo rir de mim. Vão rir de você, tá bom. Vão atacar uma cadeira em você na hora que você estiver pregando o Evangelho. Nada a ver, irmão. Tudo viagem isso aí.
Isso é tudo, como chama? Imaginação, fantasia. Como que é a palavra mesmo que eu usei? Devaneio. Devaneio. Caráter e integridade. Então, se você tem esse dom do evangelismo, coloca em prática agora. Amém? Começa a colocar em prática, porque eu já te dei uma chance de evangelizar aí. Então, começa a evangelizar a parede, começa a evangelizar. Tem ninguém na tua frente, evangeliza no espelho. Quem sabe você aceita Jesus? Pega no espelho e fala assim, ó, sabia que você é pecador? Sabia que você... E aí começa aí, depois faz o apelo. E levanta a mão. Para animar você, né? Só para o cara não aceitar, né? Ai, meu Deus. Então, evangelista é aquele que... Você quer ver uma pessoa que era evangelista? É meu pai. Pensa num camarada evangelista. Pastor Marques. Evangelista. E ele sabia responder, viu, irmão? A pessoa batia na porta em Mormon, em cima de Jeová, batia a porta lá. Falava assim, eu vim falar sobre quem? Sobre Jesus? Se fosse Jesus, vamos conversar. Não, né, sobre Jeová, não sei o que. Eu falei assim, então, peraí, calma aí. E ele falava uns negócios lá legal. Vou falar, né? Falo ou não falo? Mas se vocês são uns cocosentos, porque vocês têm medo vocês têm medo do inferno, mas vocês não reconhecem o único que pode tirar vocês do inferno, Senhor Jesus, que morreu por você. E ele pregava o evangelho para todo mundo, ele estava preparado, irmão. Ele conhecia a doutrina dos caras e ele falava. Então o evangelista sempre está preparado para conversar com um budista, com um seixonoye, com um espírita, com um católico, com um protestante picareta. Sempre vai estar pronto. Amém? Beleza? Onde estão os evangelistas aqui? Onde estão os que pregam o evangelho aqui? Onde estão os que pregam o evangelho aqui? Entre esses tem alguns evangelistas. Vamos lá? Profeta, vamos lá? Pastor. Alguns estudiosos colocam pastores e mestres como sendo um dom só. Porque ele está lá, pastores e mestres. Então, tem uns que não creem que são 5 ministérios, tem uns que creem que são 4. Esse que é o pastor, ele, para exercer a função de pastor, obrigatoriamente ele precisa ser um bom mestre, ele precisa ensinar. Mas aqui, no sentido dos 5 ministérios, há uma diferenciação. Se a gente entender isso por aquele aspecto que eu falei, em que todos os ministérios têm a função de exercer, de ser exercido e influenciar, aí nesse sentido é claro que o mestre ele se volta mais para o ensino e o pastor se volta mais para o cuidado. Então, há que haver uma diferença. Há que se destacar essa diferença. Irmãos, das principais metáforas que a Bíblia se utiliza para falar do relacionamento de Deus com o seu povo, a mais usada é a do pastor de ovelhas. Porque era uma coisa comum, era uma figura, era uma profissão muito comum naquela época. Nos lugares de seca, a gente vê isso no Nordeste brasileiro, lugar de seca, o cara não consegue criar boi, mas consegue criar os caprinos, né, que é as ovelhas, as cabras, os bodes. Então, porque eles são resistentes, os bichos tinhosos, né? Bode é um bicho doido, né? Nunca viu. Quem já viu bode sobe em árvore, cara? Ele sobe a árvore e ele come a árvore. Ele come o tronco da árvore. É voraz. Assim, então eles resistem. Então você vai ver lá, sempre o povo de Deus sendo colocado na posição de ovelhas e tanto líderes espirituais como líderes políticos são sempre mostrados como pastores. Então ele fala assim,
apacentarei, levantarei pastores para um povo que não tem pastor. Eram como ovelhas desgarradas sem pastor. Então você vai ver muito desse tipo de texto. Agora, no sentido dos 5 ministérios, é uma função, é um ministério, uma unção mesmo. É um chamado, é o chamado pastoral. E ele, como ele tem um caráter de ser aquele que vai buscar a ovelha perdida. Então, a diferença do evangelista para o pastor, nesse sentido de buscar, é que o evangelista ele se interessa por gente que não conhece Jesus. Ele tem uma paixão por gente que nunca ouviu falar e que está fora do aprisco. Agora, o pastor, ele tem paixão por aqueles que estão no aprisco, e quando ele perde uma ovelha, quando meu irmão quer ver um pastor arrebentado quando sai alguém da igreja e vai para o mundo. Quando vai para outra igreja, ele até fica chateado, magoado, mas ele leva... Agora, quando vê o camarada lá fora fazendo bandalheira, ele fica muito mal. E ele vai. E sempre você vai ver o pastor indo visitar, o pastor procurando, o pastor indo atrás, o pastor tentando trazer de volta. Tem até um ministério no Brasil que o ministério dele é para trazer de volta os crentes desviados. Como é que chama esse ministério, amor? Uma vez a gente trouxe esse camarada na nossa igreja. Ele tem um nome estranho. E é engraçado que ele usa uns desenhos igual se estivesse falando com criança. E aquilo prende a atenção e faz a pessoa voltar mesmo. Então, toda igreja, quando tem um projeto, tem igrejas que pegam esse projeto dele, faz e traz tudo aquele pessoal que foi embora, que está no mundo aí perdido, aí com vergonha de voltar. Achando que vai voltar, a gente vai ficar tudo de cara virada. Irmão, fala para o seu irmão assim, fala para o humano que saiu, que está com vergonha de voltar, fala para ele que a gente tem mais o que fazer do que ficar olhando feio para alguém. Muito pelo contrário, a gente fica super feliz quando vê alguém voltando. Fica super feliz, né? Então é uma loucura que dá, uma fantasia que o diabo coloca. Ai, se você for lá, vai ficar todo mundo olhando para você. Ó, irmão, não mesmo, viu? Não vai ficar todo mundo, vai ficar talvez a pessoa que te conhecia e vai ficar muito feliz. Porque um filho perdido voltou, né? Aquilo que estava perdido voltou. Então, olha isso, olha o pastor aqui. Lucas 15, 4-7. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse texto aqui dá pano para manga, dá muito estudo, não é tão simples assim, tem muitos aspectos, né, Paulo? Pastor mestre aqui, muitos aspectos. Mas, enfim, aqui em suma é isso. Pastor é aquele que vai buscar. Tem um corinho, né? Vai buscar, meus cordeirinhos, vai buscar, para que Deus os possa abençoar, pelo deserto abrasador. Lá, 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 lá. Lindos as musiquinhas que a gente cantava quando eu era pequeno, falando dos cordeirinhos. Aliás, tem muito grupo infantil, escola infantil, na minha época, que eles chamavam cordeirinho, os cordeirinhos, que era de tantos a tantos anos, que chamava de cordeirinho. Acho que eram os pequenininhos, né? Os mais bebê, né? Que eram chamados cordeirinhos, né? Aqui o nosso ministério infantil é meio diferente. Aqui nosso ministério infantil chama assim, Escola de Mártires. Gente está sendo preparada para qualquer parada. É BOP, é o pessoal preparado para ser BOP aqui. Forças especiais do amor do Senhor. Bom,
Nessa figura que nós vemos, a gente vê o pastor exercendo o quê? Uma função de protetor. É aquele que toma as dores. Pastor é duro, pastor. Pastor é aquele que toma as dores. Ele fica ofendido fácil com que alguém mexe com a ovelha. Não vai mexer com a minha ovelha. Ele pode chegar, dar bronca. Agora, não, alguém de fora, alguém dá, ou vê lobo, ele fica já apavorado. Olha, deixa eu falar uma coisa. Se tem um lobo aqui dentro, se você está aqui para atrás de mulher, de homem, se você está aqui para poder enganar, fazer estelionato com o irmão, para usar seu irmão para vender coisa, você está aqui para... Fique esperto, porque aqui é uma igreja que tem pastores. E são pastores mesmo, eles olham, eles localizam, eles têm um raio-x, ele fala, eita, esse camarada aí, qual é que é? Dormiu no culto, ele já fica esperto. Cara que dorme no culto, dá licença, né, meu irmão? Vai dormir em casa, vai dormir na sua cama. O que significa dormir no culto? Significa que essa pessoa está debaixo de uma influência maligna, que está bloqueando a sua atenção em relação à palavra de Deus. Eu já senti sono profundo. Uma vez eu estava fazendo o curso de libertação na Neus Antioquia, e a irmã Leila Latorraca, estava falando sobre nova era. E ela começou a pregar, mas veio um sono. Eu falei assim, sabe aquele negócio, a pessoa está falando uma coisa super legal, super interessante, e que tem super a ver com você. E aí você sente sono. Agora, por que você sente sono? Porque tem super a ver com você. Entendeu? E aí o que eu fiz? Eu falei, mas não acredito que eu estou... E assim... E se eu parasse, eu ia dormir mesmo. Aí eu levantava, ia lá, tinha um bebedouro de água gelada, bebia água gelada. E eu fiquei de pé, e ficava andando assim, de pé, e ouvindo. Falei assim, você não vai dormir, miserável, sai agora. Sabe o que estava acontecendo? Era a manifestação de demônio, irmão. Aliás, presta atenção, eu era um cara que não acreditava que um crente pode ter influência de demônios. Onde a luz não há trevas. Usava umas comparações simplórias, né? Mas nada... Os demônios, no mundo espiritual não tem negócio de dentro fora. Para o termo assim, no mundo espiritual não tem dentro fora. Ou eles influenciam ou não influenciam. Então se você é o camarada que ouve a voz do Satanás e fala, hoje eu não vou fazer isso, não vou ajudar, não vou dar essa oferta, não vou abraçar, não vou visitar. Você está ouvindo o diabo. Pode dizer que você está endemoniado? Isso, pode dizer que você está endemoniado. A gente tinha um outro nome para isso, né? Não é endemoniado, é demonizado. A gente inventa os negócios para... encarmoniado, né? O cara está na carne. Eu não posso falar porque minha esposa chama Carme, né? Eu vivo encarmoniado. Mas pessoas que não resistem. E aí fica aí manifestação. Então o pastor ele já fica esperto, fala, eita, esse mano se levantou, esse mano não sei o que lá, foi beber água na hora do culto, esse mano foi não sei o que lá, está no celular, está no celular. Ele fica esperto, porque ele toma conta, ele cuida, ele tem um negócio assim, muito da hora, pastor. Então, ele zela pelo rebanho, ele sempre está com um cajado na mão, no sentido de, não de bater na ovelha, ele tem um cajado na mão para bater nos lobos. Então, pastor é uma figura, né? Ele dá muita boiada. Pensa num cara que perdoa 50 mil vezes. A ovelha, mas o lobo ele não perdoa, não. Ele vai para riba e ele é violento. Se infiltra alguém na igreja para causar, ele vai para cima. Ou a pessoa se transforma, deixa de ser lobo, ou a pessoa não resiste e vai embora, porque ele faz de tudo para ir embora mesmo. Ele não gostaria, mas o lobo ele gosta que vai embora. Tem um amor, perdoa, mas não confia, é um cara meio desconfiado. Pastor é bicho desconfiado. Ele fica assim olhando, qual é que é, não sei o que, qual é que é. Qual a sua intenção? Você falou isso por quê? Fica preocupado. Então ele vai para cima.
O papel do pastor é acalmar os desesperados e desesperar os acalmados. Quem entendeu o que eu falei? Então explica para o teu irmão o que significa isso. Você chega desesperado de um pastor, você chega sem esperança, você chega com a tua família arrebentada, você chega com a sua profissão arrebentada, você chega sem saúde, o pastor virá e vai te acalmar, vai te deixar em paz, vai te apacentar. Mas se o pastor vê você parado, sem fazer nada, atrofiando, ele vai te falar assim, meu, você está louco? Você não vai, você vai enferrujar, cara, você não sei o que lá, você não está cumprindo o seu propósito, vamos lá, vamos. Se ele estiver junto com um apóstolo, profeta, meu Deus. Pastor, quando se junta pastor com profeta e apóstolo, são os bichos que não deixam ninguém ficar... Vamos lá. O que está acontecendo? Essas ovelhas aqui não está crescendo. Está acontecendo. Ele quer proteger, e ele sabe que deixando as ovelhas bem, assim, espertas, ele consegue proteger mais fácil. A pior coisa que pode acontecer para um crente, irmãos, ele entrar em depressão espiritual. É aquele sentimento assim, quer saber? Pastor Rairinho está falando aí, mas legal o que está falando, mas quando a pessoa entra nesse estado, mas eu não vou deixar de vir na igreja, aí eu vou continuar vindo, mas, sabe? Então, se você, evangelista, que parou, você não tem direito de parar. Você não tem o direito de fazer com a sua vida o que você quiser, porque você tem um dono. E o seu dono é Jesus. Você é vaso de honra. Você é vaso para transbordar o evangelho, o amor, o carinho pelos perdidos. Então volta agora, antes que seja tarde. Você tem um chamado. Não fique satisfeito de estar vindo aqui. Volta a cuidar das pessoas, porque você tem alegria e prazer com isso. O pastor sente alegria em cuidar. Vocês perceberam, irmão? Né? A pessoa que tem a unção pastoral, ou está debaixo da influência de unção pastoral, ela quer que todo mundo fique reunidinho. Ela gosta de estar junto com todo mundo, gosta de ficar junto. É muito bom. Então, acalme os desesperados e desespere os acalmados. Hoje está havendo uma inversão, né? As pessoas estão procurando os pastores, ao invés de ao contrário. Os pastores que têm que ir atrás das ovelhas perdidas. Mas por que tem muita gente procurando o pastor? Tentando ver se acha um pastor? Porque não se sentem pastoreadas, porque não se sentem cuidadas. Porque os pastores estão com preguiça. Porque os pastores abandonaram o seu posto de pastor. Então as pessoas ficam carentes e querem um pastor. Toda vez que um pastor ele começa a ficar lá, empurrar com a barriga, cuidar mais da sua vida, do que da vida das ovelhas, começa a acontecer que as ovelhas começam a ficar carentes, e elas começam a procurar pastores, e numa dessa de procurar pastor, a pessoa pode achar um filho das trevas, como que se diz pastor. É aquele povo que fica de igreja em igreja procurando profeta. Tem as irmãs, é uma bênção, é tira e queda. Ela fala os negócios que a gente fica sabendo. Tá? Mas quantas ovelhas tem essa pessoa? Quantas pessoas ela está cuidando? Ela está fazendo o que pela igreja? Nada. Então, irmão, sai fora. E mesmo que seja tudo isso, é do teu rebanho? Não, então não. Aqui que tem que ter, aqui tem os seus profetas, aqui tem que ter tudo, irmão, que você precisa. Deus não levantou outra instituição, a não ser igreja no mundo, presta atenção. Agência missionária, tudo isso daí é pela negligência da igreja. Não estou dizendo que não tem que ter, mas é um sintoma ruim da falta dos 5 ministérios. Então, se você conhece alguém por aí que não está se sentindo cuidado, fala para essa pessoa, fala assim, tem pastor, se você quiser eu cuido de você. Na verdade, o que mais tem é gente que não se sente cuidado. Logicamente, tem gente que é rebelde, né?
Eu não estou falando desse daí, que é o meu pai fala, o rodomão, né? Gente que não aceita direção de ninguém. É pessoas superiores, sabe? Não sou nem Lula, nem Bolsonaro. Eu estou acima. Eu olho as coisas assim, porque eu sou mais inteligente do que todo mundo. Eu não sou nem Jesus, nem o diabo, porque eu estou acima de Jesus e diabo. Eu não sou nem... Não. Irmão, você precisa se definir. Escolhe agora o teu caminho, o que você quer. Vida ou morte? O pastor, ele é definido. Ele gosta das ovelhas. Ele cuida das ovelhas. Então, a crise quando os pastores não se manifestam. E a principal sintoma de uma igreja que os pastores não se manifestam é que ela é invadida constantemente por Jezabel, por lobos. Irmãos, vocês me perdoam porque eu estou aqui falando em crentez, né? Pode ser que haja pessoas aqui que não estão acostumadas com a linguagem, né? Que creem, o evangeliquez é uma linguagem, né? Deus vai operar agora, o fogo, o manto do não sei o que lá. Aí a pessoa fica assim, Jezabel. Nunca me esqueço, uma vez uma irmã falou assim, chegou na célula na semana, falou assim, para visitante, né? O que você achou do culto? Achei maravilhoso. Aquelas músicas lindas. Foi tudo maravilhoso. As pessoas muito carinhosas, abraçaram. Me senti em casa. Mas eu não gostei daquele pastor, pastor Rairini lá. Não gostei dele, não. Falei assim, mas o que ele falou uns negócios que eu acho que não é legal falar assim no culto. Mas o que ele falou? Falei, ele ficou o tempo todo falando de uma mulher lá, de uma irmã de vocês lá, uma tal de Geza, não sei o que lá. E ficou lá falando mal da pessoa. Pô, tem que falar mal. A pessoa nem está presente, não pode falar mal da pessoa, né? Então, estou falando assim, pastor, protege a Jezabel. Eu falei, mas o que é isso aí? É uma mulher lá, para quem não sabe, é uma mulher lá na igreja, nas primeiras igrejas, que estava lá pervertendo a igreja de várias formas lá. Que ele chama de Jezabel, se referindo a uma rainha, esposa de Acabe, lá do Velho Testamento, que perverteu o povo de Israel, o povo de Israel, né? E matava profetas, enfim, vou falar de Jezabel agora. Efésios 4:8 diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Para quem serve o pastor? Para a edificação, para o crescimento e aperfeiçoamento dos santos, segundo o texto de Efésios capítulo 4, que nós vimos, amém? É bom a gente diferenciar ofício de dom pastoral. Hoje, no meio evangélico, tem uns camaradas que a gente chama de pastor. O que são esses? São pastores de ofício. Eles recebem salário da igreja, eles são mantidos pela igreja para administrar a igreja, que eles são chamados de pastores, mas na verdade são administradores. Então, na verdade, o camarada ele pode ser chamado por todo mundo de pastor, mas ele ser profeta, ele ser apóstolo, ele ser evangelista, pastor e mestre. Então, vamos lá, fala para o termo assim, tem o pastor de ofício e o pastor de ministério. Tá? Então, todo mundo entendeu? Tá certo? Pastor de ofício é aquele que é chamado de pastor para poder trabalhar na igreja. Isso aí, é o trabalhador da igreja. Agora, o pastor de ministério é qualquer pessoa que tem esse chamado no coração de cuidar de ovelhas. Por muitos anos, irmãos, na igreja de programação, igreja que não é assim, que não tem esse ministério como o nosso, os pastores de ministério ficavam perdidos na igreja, ficavam lá, aquele monte de pastor, um monte de gente que tinha esse chamado de cuidar, eles até tentavam cuidar, mas como eles não tinham essa autorização, por causa do título, eles não faziam o ministério de pastor, mas aqui todo mundo pode exercer o ministério de pastor, amém? Então todo líder de célula aqui, mesmo tendo o ministério de pastor, exerce a função de pastor, cuidando de pessoas, protegendo o rebanho, né? Sempre se apoiando no profético apostólico. Duas coisas importantes sobre o pastorado. O pastor,
é dado por Deus. Então, quando você vê que você sente empatia, quando você fala para o teu irmão assim, se você sente muita dó das pessoas, provavelmente você é um pastor. Pessoa que sente muita dó assim, aquele dó desesperado, mas é pessoa que tem dó e vai fazer alguma coisa, é pastor. Não fosse vós, outra coisa, é dado por Deus. Então, é uma coisa que Deus coloca em você. Não fosse vós que me escolhesse, mas a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. João 15:16. Então, é uma escolha de Deus. Fala assim, é a escolha de Deus. Não precisa nenhum ritual, não precisa ninguém impor as mãos na tua cabeça, jogar óleo na tua cabeça, todo aquele ritual para você exercer o ministério de pastor. Uma pessoa, quando ela recebe óleo na cabeça, quando ela recebe título de pastor, é porque ela já exerce essa função, ela cuida de uma área da igreja, ela cuida de um trabalho na igreja, quando ela recebe a unção de ofício mesmo, de pastor. Quando ela recebe a unção de um ofício, ela vai desenvolver alguma coisa séria, que vai tomar o tempo, e depois de um tempo, ela não vai mais ter tempo para ficar dedicando a mais nada. Então, ela sempre se direciona ao crescimento da igreja, e à proteção da igreja, em algum aspecto, e a isso, ela está colocando o ministério em ordem. Os pastores são pessoas interessantes. Meus pais, minha mãe era profeta, meu pai era evangelista, mas eles tinham uma influência pastoral muito forte. Então, qualquer lugar que eles chegavam, eles pregavam o evangelho e ganhavam muitas pessoas. Tem muitas histórias engraçadas do meu pai, né? Eu sempre conto. Tem uma vez que eles estavam vindo para São Paulo, eles moravam no interior. Eles estavam vindo para São Paulo, aí eles encontraram um casal no meio. Eles pararam para comer, né, no grau, lá na parada. E aí tinha um casal chegou para eles e falou, meu pai já com quase 90 anos, 80 anos, mais de 80 anos. E chegaram para eles e falaram assim, vocês estão indo para onde? Né? Estão indo para São Paulo, tal. Vocês podem dar uma carona até tal cidade? Que o meu carro quebrou, o cara falou, o cara e a mulher, meu carro quebrou. Aí meu pai falou assim, olha, eu dou carona para vocês. Só que a coisa está meio feia, né? Está meio perigosa por aí, então você desculpa, mas eu dou, mas com uma condição. Você deixa eu dar uma geral em você. Aí ele falou para minha mãe, vai, Inei, chamava minha mãe de Inei, né? Inei, dá uma geral nela aí que eu dou uma geral nele. Eu fico imaginando, meu pai e minha mãe, dois velhinhos, os caras... E eles dando uma... pá. Beleza, viu que estava tudo certo, ele entraram no carro. Meu irmão, entrou no carro da minha mãe e do meu pai, entrou na casa da minha mãe e do meu pai, aceitou um telefone, falou que não tem negócio de engano. Engano, não tem nada de engano, não. Agora vai ter que ouvir. Aí toca o evangelho. De repente, meu pai e minha mãe vê, eles contaram para mim, vê os dois chorando lá atrás, aos prantos. Por quê? Porque minha mãe começou a abrir a boca de profeta dela e começou a falar assim, então, vocês não são casados, vocês estavam fazendo coisa errada. E vocês são os dois desviados do caminho do Senhor. O Senhor está falando assim, volta enquanto é tempo, porque estou vendo um espírito de morte em vocês. E o carro do meu pai era um Corcel 70 e pouco. Na Anhanguera. Fechou, né? Eles saíram daquele carro, irmãos, prometendo para o meu pai e minha mãe que eles iam acabar com aquela história. E que eles iam agora se dedicar ao Senhor. Esse era meu pai e minha mãe. Foi assim, foi nesse clima que eu fui criado, querido. Fui criado assim, no meio da favela de Vila Prudente, meu pai me levando para cima e para baixo, meu pai e minha mãe entrando nos barracos, pregando o evangelho. Eu era gordinho, e eu ficava comendo as comidas que o pessoal dava. Era churrasquinho, era
pessoal do Nordeste, né? Então é aquelas comidas boas, canjica, era aquelas coisas boas. Ficava comendo lá. Eu gostava de evangelizar, tinha um amor pelas almas. Pastores foram chamados para servir, fala assim, servir. E percorria Jesus, isso está em Mateus 9, 35. Percorria Jesus de todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas o quê? E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O pastor, como o texto, olha, vamos lá, o texto diz assim, vamos começar. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando, pregando o reino e curando todas as doenças. Versículo 36, vendo ele as multidões. Vendo ele as multidões, fala assim, vendo. Segundo, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas, como vendo que não tem pastor. Se tem uma coisa que o pastor faz, primeira coisa, ele é aquele que vê. Ele tem uma visão de águia. Pastor é aquele que enxerga coisas que ninguém está enxergando. Ele vê lobo de longe, ele sente cheiro de lobo de longe. Ele vê perigo, porque como a função dele é protetor, ele é o guardião da igreja, ele é aquele que ele toma conta não só das ovelhas, ele toma conta de tudo que tem na igreja. Ele toma conta das pessoas e das coisas que tem. Você quer ver um pastor, o cara que é pastor, e vê uma coisa quebrada na igreja. Eu me lembro que tinha um pastor lá na Comunidade da Graça, quem conhece, a gente tinha uma reunião que a gente fazia no Centro Professorado Paulista, que os jovens de todas as igrejas, isso na década de 80, muitos aqui nem eram nascidos, foi o início do boom mesmo que a Comunidade da Graça teve. E tinha o pastor Carlos Alberto, tinha o pastor Ademar de Campos, que era o ministro de louvor, e tinha um velhinho, que era o sogro do pastor Carlos Alberto, era o sogro dele, é o vô dos meninos lá. Esse homem, ele chegava, porque o pessoal chegava da faculdade e tudo, e ficava lá esperando para ter a reunião. E a turma levava lanche, levava o que lá, e ele, pensa, ele comia o cérebro do pessoal. Ele chegava assim, com um molho de chave aqui, um molhão de chave, você lembra disso aí? Falava assim, mas vocês estão pensando o quê? Que aqui é a casa de vocês? Aqui agora é um teatro aqui, mas agora se tornou a casa do Senhor. Então vocês respeitem o ambiente de culto, viu? Bicho bravo, viu? Mas pensa num homem que quando morreu, pensa num homem que, fez fila para visitar. Fez fila para dar as condolências, porque pensa num camarada amado. Tem camarada. Eu perdi também um pastor querido, que é o pastor Marcos Tomás, aquele era pastor mesmo. Ele chegou uma vez aqui, a gente estava com esse material, com esse porcelanato, tudo em umas caixas, a gente ia aplicar, a gente ia colocar o porcelanato. Ele chegou aqui, ô Rarini, tá meio caidinho a sua recepção, hein? Que folgado, velho, o cara é de outra igreja. Aí naquela porta lá, os caras estavam fazendo aquela porta de ferro, então para não ficar feio, o pessoal colocou um TNT lá, né? Aí ele chegou e falou assim, pastor, tá mal, assim, a entrada caidinha e TNT, pastor, num negócio, põe uma porta lá. Aí eu era bem íntimo dele, falei assim, vai cuidar da tua igreja, rapaz. Vamos fazer esse negócio. Folgado. Ele reparava. Deixa eu falar uma coisa, não peça... Para o teu irmão assim, não peça para um pastor não reparar.
Porque Ele vai reparar na tua roupa, Ele vai reparar no teu sapato, vai reparar no jeito que você trata o teu marido, no jeito que você trata a tua esposa, Ele vai reparar no teu, e se Ele for na tua casa, fala assim, não repara não. Aí Ele vai falar, e Ele vai reparar e vai falar no culto, na pregação, não vai falar o teu nome, mas vai falar. Irmão, tem gente aí que a gente vai na casa da pessoa, você pisa no chão, fica fazendo barulho, assim, ó. Você pensa que isso é coisa de Deus? Demônio sabe como que demônio é chamado? Espírito imundo. Pastor é assim, repara mesmo. Então não mexe com o pastor. O pastor é aquele que se compadece, ele tem dó, como eu falei, compaixão, ele sente angústia pelos outros. O pastor é aquele que serve. E eu quero terminar hoje, não deu, você viu? Previ, não deu para falar sobre o mestre. Semana que vem eu falo de mestres. Vai ser uma pregação inteira sobre mestres. Eu quero encerrar com esse texto, que é uma promessa de Deus. E vou falar minhas convicções a respeito desse texto. Jeremias 3,15 diz assim, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Lindo isso, né? Fala assim, eu sou um vaso que fui escolhido para ser cuidado. E quem cuida de mim são os pastores que o Senhor me deu. Então, se você tem um pastor assim, que você fala, fulano é chato. Nossa, mas pelo amor de Deus, hein? Mas o Diogo, pelo amor de Deus, que pastor chato. Então, é porque ele te ama. Depois você me dá aqueles R$50 lá. Você entende, querido? Fala para ele assim, se você tem um pastor chato, que cuida de você, que te dá bronca, levante as mãos para o céu, porque tem gente cuidando de você. O dia que o seu pastor parar de dar bronca, fica preocupado, porque ele desistiu. Apesar que pastor dificilmente desiste, mas pode acontecer isso. Irmãos, eu tenho plena convicção de que Deus está levantando nessa comunidade cristã, Corações que Louvam, pastores segundo o coração de Deus. Pessoas que distinguem o vil do honrado. Eu tenho convicção de que Deus está levantando pastores dessa comunidade que se levantam como verdadeiros pais. Porque é mais ou menos essa a visão que as pessoas têm do pastor. Engraçado, apesar que do apóstolo ter esse ministério paternal muito forte, de querer... Quem é reconhecido como pai em geral são os pastores. Porque como eles cuidam, eles se preocupam, eles protegem, então eles são vistos como verdadeiros pais. Eu tenho plena convicção de que Deus está levantando pastores nessa comunidade que usam coisas e não pessoas. Que usam coisas e ajudam pessoas. Que não usam pessoas e querem coisas. Se você, qualquer lugar que você chegar, que você perceber que tem pessoas, líderes, pastores, que querem coisas e não ajudam pessoas, provavelmente você não está diante de um pastor. Pode ser outra coisa, mas o pastor não é. Irmãos, Deus está levantando essa comunidade para nós sermos os pastores que o mundo precisa. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Se você sentiu forte que essa palavra hoje tem a ver com ser uma pessoa assim, com essas características, sente dó, vai buscar, ama visitar, tem compaixão, até de vez em quando exagera na compaixão, é bonachão até. Você sabe que você tem uma unção pastoral. Deixa eu falar uma coisa, a igreja precisa muito de você. Muito. Muito.
Eu quero que só vocês venham, essas pessoas que eu estou falando, que sentem que tem um chamado pastoral, vem aqui.